seguinte, Bolsonaro incentiva a violência. Bolsonaro é racista, preconceituoso, misógino, homofóbico e pegou Deus usando o Lula, foi o 13. Mais um. Marcelo Gabriel, 13. Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente fala que quer discutir gênero nas escolas, né? E há muito obscurantismo, né? A gente tem que lutar com esses arautos do obscurantismo quando eles dizem que discutir gênero com uma criança de 5 anos é inviável, né? Porque ele não vai entender. Primeiro que discussão de gênero, ela, como a gente colocou aqui, muitas pessoas colocaram, não é uma discussão do plano teórico, é uma discussão que fala de experiência, né, de vida. Então, discutir gênero é, em primeiro lugar, falando lá do chão da escola, é não separar meninas e meninos em filas, já discriminando e dizendo que eles têm um lugar. Então, quando se separa, por mais que seja aparentemente uma questão menor, uma questão inofensiva, a divisão entre meninos e meninas, a gente já está dizendo sobre os papéis que cada um deles, cada uma delas devem ocupar. Quando a gente diz que menina brinca com determinado brinquedo e menino brinca com determinado brinquedo, a gente está discutindo gênero. Essa questão do gênero na educação é uma coisa que é muito difícil de ser trabalhada nas escolas. Eu trabalho na educação infantil e, para quem não sabe como, eu quero que me procure, porque eu tenho feito um projeto sobre questão de gênero com os meus alunos de 5 anos. E nós estamos trabalhando com as coisas simples que eles trazem de casa, que são os papéis, né, masculino e feminino, que eles têm nas casas deles. Então, na verdade, o que eu queria deixar de recado aqui é que a questão de gênero está sendo trabalhada nas escolas. Está sendo trabalhada nas escolas. São poucas pessoas que querem falar sobre isso, mas aquelas que querem estão fazendo com muita dedicação. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Se a palavra gênero não estiver no plano, isso não vai sair das escolas. Pelo menos no que eu garanto na minha prática, o que eu vejo das minhas colegas, porque o que a gente viu aqui, eu tenho uma péssima impressão do que vai acontecer com o plano depois que ele passar no plenário e chegar ao prefeito. E não sei se a gente tem alguma esperança que o prefeito tenha um posicionamento diferente desse, com toda essa pressão que está acontecendo. Então, nossa função nesse momento, acho que é aumentar a pressão. Dentro das escolas, nós estamos tentando fazer isso. Agora teve a avaliação institucional da educação infantil e esse era um tema que foi discutido. Nós estamos empoderando as professoras para poder trabalhar com isso, independente do nome que elas deem, independente do nome que o plano municipal coloque, para trabalhar com a diversidade, para trabalhar com o empoderamento e contra o machismo e a discriminação. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje vamos falar sobre o marxismo cultural e como que esta ideologia maligna, nefasta, tem sido utilizada para a destruição das bases morais nas escolas, nos centros acadêmicos, nas crianças, como que o marxismo cultural tem tentado abafar a voz da igreja. Por isso é importante você estar atento sobre qual é a grande estratégia da esquerda para a destruição das bases morais e para o controle das massas no longo prazo. Fique atento, este assunto é muito importante.
Eu só quero antes compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 13 ao 15, que diz assim: E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vejam, Sodoma e Gomorra foi certamente o local que mais trouxe profanação à terra. Ali, toda a prática de imoralidade sexual, todo o desvio de personalidade, de caráter, não existia qualquer responsabilidade sobre a sociedade, não existia qualquer responsabilidade com Deus. Aquelas pessoas não tinham, na verdade, nenhuma responsabilidade com Deus, viviam realmente uma vida dissoluta. E aqui a palavra está dizendo que haverá menos rigor para uma cidade como aquela no dia do grande julgamento do que para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, para aqueles que abandonaram uma mensagem, aqueles que não receberam a pregação do Evangelho. Veja, quando um apóstolo entrava numa cidade ou numa casa, Jesus deixou bem claro para ele: olha, se você entrar numa cidade ou numa casa e não for bem recebida a sua mensagem, aquilo que você pregar, saia e bata o pó dos pés. Quer dizer, não olhe para trás, não se preocupe com aquelas pessoas, elas estão abandonadas à própria sorte. Veja, como isso é muito profundo, porque nós vivemos numa sociedade que não se preocupa mais com Deus, não se preocupa mais com a pregação da palavra, com as bases morais. Inclusive, a sociedade tem sido influenciada desde o século XX, ganhando muita força no século XX, pelos grandes filósofos e pensadores da esquerda. Aqui a gente não pode deixar de falar de Antônio Gramsci, para quem não conhece, foi um homem que nasceu lá no final do século XIX, morreu em 1937. Certamente o maior filósofo de esquerda que trabalhou a base do marxismo na sociedade. Eu acho que ele é um grande exemplo, junto com a Escola de Frankfurt e alguns outros. Mas é importante você compreender como que a esquerda sempre utilizou das bases de massa, dos controles de massa, para destruir a moral numa sociedade. Então, vamos saber um pouquinho mais o que é o marxismo cultural. Eu anotei aqui para ficar mais claro. É assim: o marxismo cultural é uma vertente da teoria marxista que entende que a transformação da sociedade e da política é feita com base em esforços acadêmicos e intelectuais contínuos para subverter a cultura ocidental. A revolução nunca foi feita com armas. Basicamente, o marxismo cultural não entende que exista uma guerra de armas. Ele quer trabalhar nas bases de conhecimento. Por isso que nós vemos tanta doutrinação nas escolas. Por isso nós vemos tantas pessoas em doutrinação, trabalhando e sendo treinadas diariamente em como influenciar as crianças nas suas bases. Como pegar aquelas que ainda não têm condição plena de combater uma ideologia, como usá-las como massa de manobra para o futuro. Veja, Antônio Gramsci com certeza um homem maligno, com uma mente pervertida, um dos piores, talvez uma das piores figuras que já existiram no século XX. E ele traz realmente a ideia de que subverter a cultura é o grande caminho. Por isso que a esquerda tanto aplicou os seus esforços dentro das escolas, nos professores, tantos sindicatos, órgãos de classe. Para quê? Para doutrinação. A esquerda nunca perdeu tempo em se infiltrar na sociedade. E por que eles criam, então, na sociedade, um grupo muito grande de pessoas avessas a qualquer ensinamento da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos leva a um pleno conhecimento da verdade. Porque a palavra de Deus faz pessoas honestas, pessoas com temor de viver uma vida corrupta. As pessoas aprendem, mediante a vontade de Deus, qual é o plano do Senhor para o homem. E é completamente avesso ao que a esquerda ensina, do que a esquerda prega. Portanto, quando nós vemos pautas como destruição da família tradicional, nós vemos tantos discursos da esquerda dizendo que o casamento morreu, é uma instituição falida, as pessoas não querendo mais criar vínculos, obviamente, porque a destruição da família é uma pauta importantíssima para a esquerda. Vide que uma família destruída coloca filhos destruídos no mundo. Problemas psicológicos, problemas de base de criação. A família, ela denota exatamente quem nós somos.
A família é a base da criação do ser humano. Quando não existe mais família, não existe mais base de criação. Se não tem base de criação, quem controla? O Estado, a ideologia, os pregadores do marxismo. Então eles são os grandes pais adotivos daqueles que são órfãos de família. Por isso que a destruição da família é tão importante. Pautas como aborto. Por que o aborto é importante? Não é só pela morte em si, mas é porque o aborto ele influencia a libertinagem, ele tira a responsabilidade sobre um assassinato. Ele, no lugar dele ser entendido como um assassinato no ventre, não. O aborto é entendido como um direito àqueles que são irresponsáveis com suas atitudes. Obviamente que existem casos de exceção, estupros, não é disso que eu estou falando. Nem é essa pauta, mas em sua maioria, a questão do meu corpo, minhas regras é isso. É não ter mais qualquer responsabilidade sobre as consequências. E ter um filho é uma consequência. Muitas vezes não é planejado, acontece, mas poder matar e não ter remorso por isso é obviamente a queda da moral. É trabalhar nas sociedades que matar não tem problema. Se você pode matar uma criança no ventre, você pode cometer outros crimes futuramente, conforme a maldade vai se aperfeiçoando no mundo. A legalização das drogas. Para quem ainda não entendeu, a legalização das drogas só atende dois grupos: usuários de drogas e traficantes. Não atende mais ninguém na sociedade. Quem já conviveu com um familiar que é dependente químico sabe a desgraça que é. Então só tem dois grupos: aqueles que ganham dinheiro vendendo e aqueles que precisam da droga para continuar sobrevivendo. Não tem nenhuma... mas se a gente legalizar as drogas, então o discurso da esquerda é: vai acabar a violência. Claro que não vai acabar a violência, porque o drogado vai continuar roubando para poder sustentar seu vício. E o traficante vai continuar trazendo droga de fora para não pagar imposto. Isso nunca vai acabar, isso é crime. Veja, ideologia de gênero. As crianças sendo corrompidas na escola, tendo professores doutrinadores que estão lá trabalhando diariamente para colocar na cabeça delas que elas podem ser quem elas quiserem. E olha como isso é perigoso, porque não é só na identidade sexual. Deus criou homem e mulher, e é assim que nós cremos. Deus não criou seres híbridos, é homem ou mulher. Mas quando você ensina uma criança que ela pode ser qualquer coisa que ela quiser, sexualmente falando, na sua biologia, então você destrói qualquer base de relacionamento dela com Deus. Você destrói qualquer ensinamento da palavra de Deus quando fala que o Senhor criou homem e mulher. E quando você afasta a criança de Deus, quando você começa a colocar Deus como um ser insensato, uma historinha, coloca Deus ali como alguém que não sabe o que fez, você já cria uma base de sociedade sem religião, sem ensinamento da palavra de Deus. Essas pessoas no futuro não vão saber o que é certo e o que é errado. É a destruição do certo e do errado logo na tenridade. É a destruição dos papéis da família. Sempre foi muito estruturado. A mulher sempre foi a cuidadora da família, aquela que abraça os filhos, que cuida do marido. O marido sempre o suporte na família. Eu não estou falando que é assim a regra. Eu estou dizendo que historicamente foi assim. E biblicamente a Bíblia nos mostra o quanto que as famílias foram estruturadas dessa forma. Então a destruição da família, ela é uma pauta muito importante para a esquerda. Sem famílias e com crianças doutrinadas, não existirá mais a pregação do evangelho no futuro. Acabou, as pessoas serão eternamente escravas. Escravas da esquerda. Quem vai determinar o certo e errado é o Estado, é a esquerda, é a ideologia. Quem vai determinar as bases morais é a ideologia, não é mais a palavra de Deus. Veja, o marxismo cultural ele é como um câncer que vai entrando nas bases da sociedade e ele vai destruindo tudo aquilo que foi construído ao longo dos séculos. Aquilo que a igreja tem tentado há tantos e tantos séculos trazer como lucidez na cabeça das pessoas, o marxismo cultural trabalha exatamente contra. Prega contra os pastores, taxa os pregadores de loucos, de reacionários, de retrógrados, de homens que são racistas, homofóbicos, machistas, e com difamações e acusações constantes, porque é assim que eles trabalham, é difamando, é criando pechas sobre as pessoas para criar ranço popular. Veja,
Então, a irreverência aos pais, né? Gerações que não aprendem mais a reverenciar os pais, serem educadas, gerações que não sabem mais respeitar os próprios pais, enfim, a ridicularização do evangelho constante nós vemos, ridicularização das figuras que pregam o evangelho, né? Então o marxismo cultural ele é uma estratégia para a destruição das massas, para a destruição das bases morais da sociedade. O marxismo cultural ele trabalha destruindo valores que são importantes para que uma sociedade se mantenha de pé, se mantenha com a mente funcionando, lúcida. Exatamente o contrário do que a palavra de Deus tem sempre nos ensinado, que o amor de Deus, que a vontade do Senhor é plena e agradável. É exatamente tudo o que a esquerda tem trabalhado para apagar, para destruir. Entendam, o marxismo cultural é um grande câncer na sociedade. Ele está influenciando, usando de influencers, artistas da mídia, são cantores, atores, redes de televisão, grupos de TV, aqueles que falam abobrinha o dia inteiro na internet. É isso. E uma sociedade completamente alienada que perde seu tempo ouvindo esse tipo de abobrinha, esse tipo de pessoa, gente que não tem qualquer moral, qualquer respeito próprio, pessoas que pregam sensualidade, sexualidade a todo tempo, destruindo as bases das crianças, ensinando as crianças a se sexualizarem muito cedo para se tornarem escravas de um sistema. É isso. O marxismo cultural, para quem não é atento, é a grande arma que a esquerda tem para manipular a vida das pessoas. Por isso, eles odeiam tanto a igreja. Nós somos o muro. Nós somos o grande muro. Quando o marxismo cultural bate na igreja, ele cai. E é por isso que eles querem destruir a igreja. Por isso que eles querem acabar com a pregação do evangelho. Quando ele bate no evangelho, ele tomba. Todos aqueles que conhecem o evangelho de Cristo e são libertos do marxismo cultural, realmente reconhecem e conhecem o que é ser livre. O marxismo cultural ele só prega mentira. Não acredite nas bases da TV. Não acredite o que dizem os influencers. Não acredite nos artistas da mídia. Não acredite neles se eles não têm frutos. Se eles não pregam realmente algo alinhado com a palavra de Deus. Fuja dessas pessoas. Elas são a grande massa de manobra da esquerda. O marxismo cultural não ficará de pé. A igreja não sucumbirá. Nós vamos em todo o tempo. Nós vamos a toda hora cortar os tentáculos, explicar para as pessoas, ensinar a respeito do marxismo cultural. E onde estiver, nós seremos o grande combatente do marxismo cultural. Gostem ou não. A família tradicional será respeitada. Pai, mãe e filhos. As crianças aprenderão de pequeno a respeito da sua biologia. Não aceitaremos o aborto. A legalização das drogas cairá. Nós não aceitaremos a queda das bases morais da sociedade. Homem e mulher, assim Deus fez. E é desta forma que será. Os filhos aprenderão a reverenciar os pais, serão educados. Nós trabalharemos para a manutenção do matrimônio. Nós trabalharemos para que a ideologia de gênero caia. Nós não permitiremos a ridicularização do evangelho. É importante que você preste atenção. O mundo está em queda. Os lúcidos mantenham-se de pé e avisem os demais. Deus te abençoe, seja valente, compartilhe este vídeo, nos ajude a falar do Evangelho de Cristo. Sem medo, sem compromisso com o erro e principalmente sem covardia. Um grande abraço.